Clementina de Jesus é figura mítica da música brasileira. Considerada a rainha do Partido Alto, Clementina nasceu no interior do Rio de Janeiro. Trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica até ser descoberta como cantora em 1963. Trouxe para o país a memória da conexão afro-brasileira, com sua voz e cânticos que aprendeu com a mãe, filha de escravos. Quelé, ou Rainha Ginga, como também era conhecida, surgiu como elo perdido entre a moderna cultura negra brasileira e a África-mãe. Clementina tem uma história para lá de especial. Foi enredo no carnaval deste ano da Tradição Escola do Rio de Janeiro e está sendo retratada em livro por um grupo de jornalistas. Aqui no estúdio a gente recebe a Raquel Munhoz, uma das escritoras do livro. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Obrigada. Raquel, vocês são 4 jornalistas que estão escrevendo e preparando esse livro. Isso. Como que surgiu esse interesse do grupo pela história da Clementina? Bom, a gente estava preparando um projeto de faculdade, conclusão do curso, e a gente decidiu a modalidade livro-reportagem e faltava um personagem. A gente conhecia as músicas da Clementina, mas a gente sabia da importância dela, mas não achava nada sobre ela em lugar nenhum. Então, na época da faculdade, a gente escreveu esse livro, reportagem. Nós ganhamos 3 prêmios com ele, que foi o prêmio destaque da universidade, o melhor livro da região sudeste, o melhor livro do Brasil, na categoria universidade, né? Você estava contando que até então tinha pouca coisa sobre a Clementina. Tinha quase nada. Existia um livro feito pela Funarte em 1988, mas que não estava digitalizado, não tinha informações, tanto que o nosso trabalho quase chegou a ser recusado por falta de informações mesmo. E mesmo assim a gente insistiu nessa história e saiu esse livro. Depois, a gente já tinha um monte de entrevistas marcadas e a gente teve que finalizar por conta do TCC. E aí a gente continuou fazendo e se tornou a biografia. Então já tem 5 anos que a gente está trabalhando com esse livro e já dobrou de tamanho e está bem bacana. E por não ter tanta informação na internet, em todos os lugares, vocês fizeram uma investigação muito grande. Sim, desde o começo. A gente ia pegando pequenas histórias, ia nas comunidades, conversava com vários sambistas, que desde aquele que acompanhava, percussionista, pessoas que de alguma forma tiveram algum contato com ela, até a gente começar realmente a descobrir as grandes figuras que contribuíram muito com o nosso trabalho, né? Que um deles é o Hermínio Belo de Carvalho, que foi quem descobriu a Clementina, ele nos apoia desde o começo do projeto e está no nosso coração e sempre nos ajudando. Tem alguma história que vocês acharam bastante interessante, que está no livro? Tem várias histórias, né? Bom, deixa eu pensar. Conta, na verdade, então, sobre os 20 anos. 20 anos que ela foi empregada doméstica. Isso. Que vocês não têm as informações sobre esse período. Por isso que vocês estão procurando a patroa da Clementina durante essa época. A gente fez uma campanha pelo bairro do Grajaú, que era onde ela trabalhou, né? Dessa patroa, que ela citava em algumas entrevistas, mas ela só citava o primeiro nome, né? Dona Glória. E que era uma família de portugueses. Aí a gente tem esses 20 anos aí de história que a gente não tem informação nenhuma. Então a gente colocou cartazes espalhados pelo bairro todo do Grajaú, no Rio de Janeiro, e começou a dar um retorno, viralizou no Facebook, a gente está com mais de 800 compartilhamentos do post, já surgiram vários Dona Glorinha e a gente já foi atrás, mas ainda não é a Dona Glorinha da Clementina de Jesus. A verdadeira ainda não foi achada. A gente acredita que essa senhora já faleceu, mas pode ser que ainda tenha filhos ou parentes que saibam de alguma história desse período que a Clementina trabalhou na casa, né? Sim. O que mais te atrai na história da Clementina? Bom, a Clementina ela foi muito importante e representativa por gravar vários cantos de trabalhos, lundus, curimas, que não se tem registro, que eram cantos dos escravos mesmos, né? E porque ela aprendeu com a avó e com a mãe, que era filha de escravo. Então, só a Clementina gravou esses tipos de cantos e é o único registro que a gente tem do nosso passado, né? Assim, claro, tem algumas outras pessoas que gravaram, mas a Clementina ela tem uma representatividade maior nisso tudo, né? E ela foi também grandiosa dessa forma porque ela chegou a ser descoberta pelo Hermínio, né? Se não fosse isso também, ela seria mais uma esquecida, como devem haver muitas Clementinas de Jesus por aí. Sim. Você acha que ela é reconhecida merecidamente? Ela é muito respeitada no mundo do samba, né? Entre todos os sambistas, pessoas que valorizam, os historiadores, pesquisadores, antropólogos, eles valorizam a Clementina justamente por essas questões. Mas a gente ainda precisa colocar algum trabalho dela que conte toda essa história grandiosa, né? E é nosso intuito também, né? De fazer essa biografia. Esse ano a Clementina foi homenageada pela Tradição, pela Escola de Samba.
Você esteve lá. Isso, eu Como e a que Janaína, foi? nós estivemos lá, desfilamos pela escola, fomos convidadas pela presidente, pela Rafaela Nascimento. Desfilamos, foi maravilhoso. Por pouco a tradição não ganhou no campeão do grupo C do Carnaval, né, e não subiu. Mas, assim, a maior importância é que ela foi homenageada por alguma escola, né? Sim. As escolas, de alguma forma, né, que ela teve participação, nunca fizeram uma homenagem tão grande quanto a tradição fez. Sim. Vocês têm uma perspectiva de quando vão terminar o livro? Já tem datas ou ainda não? Então, a gente estava para fechar o texto final. Só que aí, como viralizou essa história da Dona Glorinha, a gente acha que seja muito precipitado agora fechar o texto e se surgir, né, essas informações. Então, a gente vai esperar mais um pouquinho para poder fechar. Sim. Enquanto isso, a gente pesquisa. Claro. Vocês chegaram a contatar a família da Clementina? Isso, existem filhos, netos? Como que é? Quem são essas pessoas? Clementina, ela tem 5 netos vivos, né? Nós temos contatos com todos eles nos ajudam com essa história, né? Inclusive um que era empresário dela, acompanhava ela nos shows enquanto ela fazia. Eles estão do nosso lado, estão ajudando com tudo, mas essa história da Dona Glorinha, eles também não têm... Não tem lembrança. Muita informação, porque eles eram muito jovens, né? De crianças a adolescentes, enquanto a avó cantava. Quando ela trabalhava, eles nem eram nascidos ainda. Então, não se tem muita coisa. E ela fazia parte de um grupo de artistas, de pessoas, músicas que até hoje são marcantes para a música brasileira, né? Sim, a Clementina, desde quando ela foi para a cidade do Rio de Janeiro, foi crescendo na juventude, ela frequentava a casa da tia Ciata, lá ela conheceu Donga, Pixinguinha, João da Baiana e outros bambas, né? Que são muito conhecidos no mundo do samba. E aí, ela, por essa trajetória dela, ela sempre foi muito respeitada, né? Sempre foi aquela senhora que era mãe de todos ali, né? De cuidado. Então, até o fim da carreira dela, ela sempre esteve acompanhada de muitos músicos importantes. Olha, a Raquel e as escritoras e os outros escritores, eles estão à procura da Dona Glorinha, né? E a gente vai deixar o contato para quem tiver informações sobre a Dona Glorinha, que é o e-mail raquelmunhoz.jor@gmail.com. Quem tiver qualquer tipo de informação pode entrar em contato com vocês. Pode também adicionar lá no Facebook, tem eu, Raquel Munhoz, tem a Janaína Marquezine, tem o Felipe Castro e a Luana Costa. Qualquer um de nós que conseguir entrar em contato, já está tudo certo. A gente fica torcendo aqui. Muito obrigada, Raquel, pela entrevista. Boa sorte para vocês. Obrigada.